Bom dia, sétimo ano. Nós estamos aqui para começar um capítulo novo chamado Oriente, Índia, China e Japão, nessa ordem. Lembra que nós estamos fazendo o caminho do périplo africano. O capítulo retrasado nós falamos já falamos sobre as grandes navegações, falamos sobre a reforma protestante, nós falamos sobre a cultura da África, que aconteceu na África no capítulo passado, com a chegada dos portugueses na costa atlântica e índica do continente africano. Nós falamos que eles estavam interessados em ouro, especiarias, marfim, mas também escravos, não pode esquecer isso. Houve uma desorganização da sociedade africana e, lógico, os portugueses eles vão fazer a volta e vão continuar, porque o objetivo deles sempre foi chegar nas Índias. Por que está entre aspas Índias? Porque, na verdade, as Índias é um nome genérico para tudo que ficava no extremo oriente, lá no oriente, longe, que era Índia, China e Japão, que eram os grandes reinos que interessavam os portugueses. Então, quando eles atravessam o périplo africano, contornam o Cabo das Tormentas, que é rebatizado como o Cabo da Boa Esperança, e eles chegam lá na pontinha lá da África, fazendo as feitorias e comércio, o objetivo deles já estava pertinho, que era chegar onde? Nas Índias. Não era o país Índia, era tudo que ficava no Oriente. E lógico, o primeiro país que você chega e encontra naquele local é a Índia, que foi sempre o grande objetivo. E eu vou lembrar o porquê que eles começaram as grandes navegações. Tem a ver diretamente com as Índias. E depois eles vão para o Japão, depois vão para a China e depois eles vão para o Japão. O grande objetivo que eles tinham, os navegadores portugueses, lembra? São os navegadores portugueses que a gente está falando, a gente está continuando as navegações portuguesas. O grande objetivo deles era descobrir um caminho para chegar nas Índias, igual eu falei com vocês, o nome de genérico lá para cima para esses países, um nome comum para esses países. Porque o comércio de especiarias estava na mão dos genoveses venezianos, que recebiam a mercadoria dos muçulmanos pelo Mediterrâneo, e só os genoveses venezianos, que eram os italianos hoje, vendiam as especiarias no altíssimo lucro dentro do continente europeu. Os portugueses se lançaram às grandes navegações e escolheram o périplo africano para chegar nas Índias. Só que eles vão demorar aí, saindo de Ceuta em 1415 até chegar nas Índias, eles vão demorar 83 anos, porque eles só vão chegar lá em 1498. Vai ser um cara chamado Vasco da Gama. Não, tem nada a ver com vice. Não tem nada a ver. Vasco da Gama, o navegador, não é o clube de futebol. Foi mal, mas tem que fazer piada todo ano. Então a ideia deles era a seguinte: qual caminho eu vou seguir? E eles seguiram o périplo africano. E à medida que eles foram fazendo o périplo africano, é óbvio, eles foram parando para fazer comércio, então foi demorando. Então na costa índica e atlântica da África, eles formaram feitorias, lembra? Eles dominavam os canhões e armas de fogo que os povos não sabiam. Eles foram conquistando alguns locais na costa africana para comercializar escravo, ouro, marfim, temperos, tudo que tinha de valor. E quando eles atingiram esse objetivo, eles continuaram em direção às Índias, que era o grande destino. Então vamos lá. Os portugueses conseguiram acabar com o monopólio comercial dos genoveses venezianos na Europa de especiarias? Sim. As especiarias que a gente está falando aqui agora são os temperos, que eram raros e caros. Os temperos raros e caros. Mas também tem porcelana, tem a seda, depois vai ter o ópio, que hoje é uma droga, mas era considerado até um medicamento naquela época, a gente vai discutir isso mais para frente. Então, na verdade, eles vão romper com esse monopólio. O objetivo deles, que foi começar as grandes navegações, os pioneiros na navegação, os portugueses, vai ser atingido. Eles vão conseguir chegar nas Índias e vão acabar com o monopólio dos genoveses venezianos e os muçulmanos que traziam especiarias para a Europa, colocavam na mão dos genoveses venezianos e só eles vendiam a um preço caríssimo. Então esse monopólio comercial, o domínio só de um povo sobre as especiarias, vai acabar na Europa e vai acabar quando os portugueses chegam lá na Índia. Só que nem tudo sai como é que eles estavam imaginando. Todo mundo sabe que as especiarias eram produtos raros. O que é especiaria? Especial, produto raro e caro. Nesse momento a gente está falando de tempero. Mas também, como eu falei, pode ser seda, pode ser artigos de luxo, pode ser perfume, pode ser outras coisas. Mas nesse momento é falar de temperos. Temperos que tem em casa, mas moscada, pimenta do reino, pimenta comum, gengibre. Então isso que dava muito lucro. Isso era vendido a preço de ouro na Europa. Lembre-se disso. Isso era vendido a preço de ouro na Europa.
você salgar uma carne, você temperar uma carne, disfarçar aquele cheiro ruim, igual eu falei com vocês nas aulas passadas das grandes navegações. Por que o pessoal colocava pimenta na carne? Para disfarçar o cheiro ruim, porque você não conseguia consumir a carne muito rápido, a carne naquela época não tinha refrigeração, então você podia salgar a carne, mas mesmo assim ela ia durar durante algumas semanas, talvez. E depois ela começava a feder. Mas você não podia se dar o luxo de você jogar a carne fora, porque a carne era muito cara e raro na Europa, principalmente para as famílias mais pobres. Então o que eles faziam? Para disfarçar o cheiro ruim, à medida que a carne ia ficando podre, rançosa, aquela gosma, a carne ia ficando ruim, eles adicionavam esses condimentos, esses temperos, para disfarçar o cheiro e poder consumir. E esse tempero era muito caro, porque na Europa não tinha, no continente europeu não tinha. Geralmente esses temperos são de climas tropicais, e a Europa é fria. Professor, então o que vai acontecer? Nesse primeiro momento, o objetivo que era romper o monopólio comercial, beleza, eles conseguiram chegar lá, romper o monopólio. Mas o negócio era, como é que eles iam fazer comércio com povos que eles nunca tinham visto, só tinham ouvido falar? Por quê? Você acha que lá em Portugal eles iam saber como é que era a Índia, saber como é que era o Japão, saber como é que era a China? Não sabia. Eles tinham notícias de viajantes que iam lá. Tipo Marco Polo, que foi lá e descreveu como é que era a China, o Japão, o Oriente para eles. Mas eles nunca tinham estado lá, literalmente. Esse vai ser o primeiro contato. Então a primeira coisa que eu falo para os senhores vai haver um choque cultural. Quando eu falo choque cultural, quer dizer que os costumes cristãos ocidentais dos portugueses vão se chocar com os indianos, com o hinduísmo e o budismo, com as práticas deles politeístas. Vai se chocar e os portugueses vão ficar chocados com o desenvolvimento da China, que eles não imaginavam que era tão desenvolvida. Eles vão ficar chocados com o Japão e ainda, vamos dizer, na época feudal ainda, dos samurais, que eles vão entrar no meio de uma guerra civil. Então, quer dizer assim, vai haver um choque cultural, porque aquela visão que os europeus têm, que eles são os melhores, maiores, vai se confirmar na Índia, não vai se confirmar na China e nem no Japão. Então vai ser um susto para eles, porque eles vão descobrir uma civilização que é superior a deles. Mas, em compensação, na Índia, que eles se consideravam superiores, principalmente para as armas de fogo, nossa senhora, eles vão fazer barbaridades com o povo indiano. Então vamos lá, atravessei o Império Africano, fiz as minhas feitorias, continuei minha viagem, cheguei aonde? Em Calicut, na Índia. O primeiro ponto de parada, o primeiro país que a gente vai falar é a Índia. A Índia é esse paizinho aqui, ó, do mapa. Aqui é o périplo africano, ó. Aqui é o Cabo das Tormentas. Aqui foram as feitorias que foram feitas em direção ao continente africano. E aqui vai ser a chegada deles no sul da Índia, em Calicut. Aqui vai ser a China e lá na pontinha vai ser o Japão, é o Extremo Oriente. Isso aqui é o Extremo Oriente. Então eles estão chegando lá na Ásia. Eles chegaram lá no Oceano Índico e Pacífico. E eles vão começar a fazer comércio com o sonho deles, que era a Índia, o grande produtor de temperos, especiarias do mundo, aonde só tinha acesso os muçulmanos, os genoveses venezianos, que compravam os produtos aqui e levavam para a Europa para vender a um preço caríssimo. Agora não, os portugueses também vão conseguir chegar lá e vão conseguir vender. Professor, mas como é que foi o contato? Foi fácil? Não. Lá na Índia, a Índia não era um país unificado, primeira coisa, não era um país totalmente unificado. Quando eles chegam lá, após o périplo africano, na Índia, em Calicut, eles vão descobrir que lá tem o Samorim. O que é um Samorim? Samorim é como se fosse um título, o Senhor do Mar. Ele dominava a região onde ficava Calicut e era como se fosse uma espécie de rei. Só que a Índia fica de frente para o Oceano Índico e Pacífico. Então, boa parte deles estava ligada às navegações. Então, a região de Calicut era a região que era dominada pelo Samorim, o grande navegador, o Senhor dos Mares. Era um título que se dava para ele, ele liderava a região. Ele era um cara extremamente respeitado, tá? Como se fosse um rei na Europa. E quando os portugueses chegam lá, eles acham que vai ser tudo muito fácil. Eles vão chegar lá, vão dar presentes aos indianos, o Samorim vai ficar muito satisfeito, vai encher o navio deles de tempero, eles vão voltar rapidinho para Portugal e a partir daí eles vão fazer um comércio que eles sempre quiseram para fazer o comércio de especiarias para a Europa. Só que as coisas não são assim.
eu falei do choque cultural, né? Então vai haver um tremendo choque cultural. A primeira coisa que não está na apostila é que a dificuldade com a língua foi enorme. Português, fala a nossa língua. Os indianos falam os dialetos dele, falam hindu. E como é que você se comunica? O fato é que parece que aparentemente havia outros navegadores lá que entendiam um pouco do italiano, do genovês. Então os portugueses sabiam um pouco, também já navegavam na Europa, fizeram meio de campo, outra pessoa que sabia outra língua na Europa, algum mercador muçulmano sabia alguma língua que os portugueses entendiam, e ele fez o meio de campo, fez ali a tradução entre a língua do Samorim com os portugueses. Primeiro desafio, língua. Imagina você chegar num local totalmente estranho, você não sabe os costumes de um povo, você não sabe como é que eles vão reagir com você. Você chega lá, os europeus, os portugueses chegaram com seus valores, chegaram lá com a sua cultura e quiseram, na verdade, impor isso, na verdade, aos indianos. A gente vai discutir isso mais para frente. Então, a primeira visão que os indianos tiveram do Vasco da Gama, que chegou lá em 1498, não foi boa. Não foi boa. Por que não foi boa? Porque, na verdade, o Vasco da Gama se apresentou como representante do rei Dom Manuel, o rei mais poderoso da Europa, o rei muito rico, muito influente, e ele resolveu dar presentes a esse Samorim para mostrar o poder do rei dele. O Vasco da Gama resolveu dar presente. Só que os presentes eram bacias, mel, uma carta do rei Dom Manuel, algumas vasilhas. Eles deram outros produtos também para ele, azeite, produtos que eram comuns na Europa. O Samorim, olhando aquilo tudo com a mãozinha sentada, tem até a foto na apostila, olhou aquilo e falou: vocês estão me dando bugiganga? O que é bugiganga? Presente sem valor. Na verdade, o Samorim ficou extremamente desconfiado. Como é que a gente descobre isso? Nesse quadro aqui, ó, de Salgado Veloso, que em comemorativa aos 400 anos aqui, foi pintado em 1898, em comemoração à chegada de Vasco da Gama lá na Índia. E esse aqui é o Samorim que está sentado. E você pode ver que ele está com um rosto meio assim, tipo assim: será mesmo que esse cara está me oferecendo esse monte de presente? Gente, o Samorim e os indianos já sabiam que as especiarias eram vendidas a preço de ouro na Europa, porque eles faziam comércio com os muçulmanos. Então, na verdade, aquilo foi considerado uma ofensa pelo Samorim. O cara chega lá, fala que o rei é lindo, maravilhoso, poderoso da Europa. Não era. O rei de Portugal ainda não era um dos mais poderosos da Europa. Influente, que era um rei extremamente respeitado, mas quando ele vai receber esse presente, ele vai receber azeite, mel, recebe bacia, uma carta de Dom Manuel com intenções, falando sobre o cristianismo, falando sobre as intenções de comércio. E o Samorim fica assim: tá, e o que eu vou fazer com isso? Você acha que eu vou dar minhas especiarias para esse monte de bugiganga? Então, na verdade, o Samorim ele acaba ficando muito decepcionado. Decepcionado com a postura de Vasco da Gama e dos portugueses. Porque, na verdade, ele achou que ele estava sendo o quê? Enganado. Lógico. Vasco da Gama tentou tirar proveito? Lógico, tentou tirar proveito. Mas aquilo era uma carta de apresentação. Lembra que eu falei do choque cultural? Aquilo não impressionou o Samorim. O Samorim considerou aquilo tudo como se fosse bugigangas. E lógico, quando ele falou que ele não estava, o Samorim no primeiro momento falou que não estava interessado em fazer o comércio, aquilo foi considerado uma ofensa gravíssima, gravíssima, não só ao Vasco da Gama que chegou lá, mas também ao rei Dom Manuel e aos portugueses. Depois de tudo que eles fizeram, atravessaram a África, atravessaram o Cabo das Tormentas, que era terrível. Muitos navegadores morreram lá, que virou o Cabo da Boa Esperança, né? Depois de navegar e chegar lá no norte da África, no chifre da África, para depois chegar lá na Índia e receber o não como resposta. Imagina como é que ficou Vasco da Gama com essa resposta. Imagina a decepção. E logo Vasco da Gama acordou por uma coisa. Ele percebeu que os Samorim de Calicut ainda não conheciam os canhões e as armas de fogo. Então isso foi uma tremenda vantagem. O que vai acontecer? Os indianos vão se sentir ofendidos e do outro lado também os portugueses vão se sentir ofendidos. E os indianos, pelo tom da conversa, o Samorim também, pelo tom da conversa, ele vai achar os portugueses muito agressivos, muito violentos, um povo assim, vamos dizer, mal educado. Essa que é a verdade. O Samorim de Calicut achou que aquele povo era muito desrespeitoso. Era um povo que estava querendo fazer comércio
que na verdade, ao invés de fazer comércio, estavam ofendendo eles, tentando humilhar eles. Não era bem a intenção do Vasco da Gama. É aquela história, é o choque cultural. Duas culturas diferentes estavam se chocando naquele momento. Culturas que até então não haviam se visto completamente. Lógico, nem sempre termina da melhor forma possível. Aqui, quando os portugueses chegaram, os índios estranharam, mas eles não saíram ali guerreando com eles no primeiro momento. Lá o Samorim, já conhecendo a fama, de repente, dos europeus, de guerreiros, de se envolver em várias batalhas, ficou meio ressabiado. E a postura e o desagrado de Vasco da Gama ficou considerado também uma ofensa. Então o Samorim achou aquele povo muito agressivo, muito violento. Vasco da Gama falou, espere e verá. O que nosso amigo Vasco da Gama vai fazer? Ele vai navegar na costa indiana e vai começar a fazer alguns atos meio ilícitos, atos meio desumanos, tipo sequestrar um navio de pescadores para provar aos indianos que eles podiam sim conquistar a costa indiana. Ele vai sequestrar um navio que estava em direção à Meca, porque lá na Índia tem 3 religiões, o budismo, o hinduísmo e o islamismo, religião muçulmana, quem adora lá. Dizem que ele sequestrou um navio que estava em direção à Meca e incendiou o navio com pessoas dentro. Mas eram marinheiros? Não, eram civis, estavam indo na Meca, peregrinar para adorar lá. Que você tem que ir uma vez na vida, pelo menos, se você é um bom muçulmano, ir a Meca, rodar a Pedra Negra, ficar rodando a Pedra Negra em Meca, para entregar os seus pecados. Ela é absorvida pela Kaaba, ele tem que ir na Kaaba, e a Pedra Negra vai absorver aquele pecado dele. No entanto que a Pedra Negra é negra, porque ela absorve os pecados da humanidade. E ele incendiou, imagina, o Samorim e os indianos escutando isso, incendiou as pessoas vivas, queimou as pessoas vivas dentro do navio. Ele sequestrou outros navios, ele bombardeou Calicut, o litoral de Calicut, porque os indianos não conheciam os canhões e olhavam, e eles ficavam admirados que as balas dos canhões conseguiam colocar um muro abaixo, ou então destruir a torre de um castelo. Então eles ficaram muito admirados com aquilo. Como é que a gente vai enfrentar isso? E numa dessas batalhas, ele sequestrou a tripulação de alguns navios, que era da marinha indiana, do Samorim, e simplesmente mutilou, cortou partes do corpo dos marinheiros. Por que ele fez isso tudo, professor? Para criar terror nos indianos. Não só no Samorim, mas nos príncipes, nos sultões que ocupavam o litoral africano, que eram vários príncipes reis que ocupavam a Índia, o que a gente conhece como a Índia toda, o litoral indiano, para criar medo, para que se espalhasse a notícia que os portugueses estavam chegando lá, não eram para negociar, não eram para literalmente escutar o não. Era para eles negociarem e eles terem a certeza que iam voltar com os produtos que eles queriam, que eram as especiarias. Então eles utilizaram a violência, a tortura, eles mataram tudo em nome do lucro. Lembrando, portugueses, cristãos, católicos, ok? Professor, e o que vai acontecer? O Samorim e outros príncipes e sultões vão ficar horrorizados com essas notícias. E eles vão chegar à conclusão que eles não conseguem enfrentar e eram poucos navios, tá? Enfrentar os portugueses. A diferença técnica era muito grande das armas. Então, eles vão receber a permissão de voltar com um carregamento para a Europa. Um carregamento. Eles vão lotar uma caravela e vão levar de volta para o rei português, Dom Manuel. E sabe quanto que vai ser de lucro que vai dar? Vai dar um lucrinho de 4.000%. Você não sabe o que é 4.000%? Dizem, se você encontrar algumas fontes na internet, varia entre 4 e até 6.000%. É como se você pegasse esse mouse aqui que está na minha mão, você comprasse por R$1 e me desse por R$4.000, ou então R$6.000. Você acha que esse lucro valeu a pena? Com certeza. Então, quando o Vasco da Gama voltou para a Europa e foi dar a notícia do que aconteceu lá nas Índias, ele fez duas coisas. Ele trabalhou bem como espião para o rei, para informar como é que era a Índia, se eles tinham capacidade para resistir aos portugueses, e também para falar que realmente lá era o local das especiarias e o lucro era garantido. Então, quando ele voltou para o rei Dom Manuel, ele explicou o que aconteceu com o Samorim e o rei Dom Manuel ficou horrorizado.
horrorizado com o tratamento com que os cristãos portugueses receberam lá na Índia. Era uma desculpa, porque na verdade a outra informação que foi mais importante é que os indianos, ali, os Samboran de Calicut, não dominavam as armas de fogo, eles não tinham canhões, não tinham os arcabuzes, eles não tinham ainda as armas à pólvora. Então aquilo foi uma notícia maravilhosa, porque Dom Manuel deu a ordem, volta. Eles chegaram em 1498, voltaram em 1499. A segunda expedição vai ser em 1500. Então, o Dom Manuel vai mandar eles voltarem em direção à Índia com um objetivo: bombardear e conquistar o litoral indiano. Eles já chegaram com essa ordem. Bombardeia o litoral. Parece muito parecido, parece uma coisa muito igual que eles fizeram lá na África. Bombardeia o litoral indiano, conquiste as cidades mais importantes, façam feitorias, levem os jesuítas, levem os padres jesuítas para a conversão, construam casas, igrejas, formem feitorias. E é aí que vai começar o terror dos indianos. Por quê, professor? Lá na página, aqui ó, lá na página 23, tem um mapa dos locais aonde os portugueses passaram bombardeando e conquistando. Então eles vão conquistar sim Calicut, mas eles vão conquistar Goa, Cochin, eles vão conquistar Damão, Mumbai, e eles vão começar a fazer feitorias, lembra? Feitorias, locais de armazenamento, locais que você consegue reabastecer os navios para fazer comércio com os indianos. E os indianos não vão conseguir resistir. Então os príncipes, os sultões, os príncipes indianos, os sultões vão chegar à seguinte conclusão: olha, nós temos que fazer comércio com esses caras. Fazer comércio com a faca no pescoço. Aí era fácil, né? O comércio começou a ser feito, mas na verdade quem levava grandes lucros e vantagens era na verdade quem? Os portugueses. Porque os indianos, na verdade, eles tiveram que negociar de uma maneira desfavorável. Porque, na verdade, se eles discordassem, provavelmente eles seriam invadidos, destruídos, bombardeados. Então não era uma negociação justa, não havia justiça nisso. Mas para os portugueses, eles não estavam nem aí. O objetivo deles havia sido atingido, que era fazer o quê? Conquistar feitorias, conseguir o comércio de especiarias e acabar com o monopólio dos muçulmanos na Europa, junto com os genoveses, do comércio exclusivo de especiarias. Ponto. Os portugueses conseguiram. De forma desumana ou não, era uma prática comum naquela época, julguem aí vocês. Eles chegaram lá, demoraram quase 100 anos para receber o não. Mas eles precisavam ter agido da forma que agiram? Eles precisavam fazer o que fizeram com os indianos, o bombardeio, e também a questão cultural, que eles se achavam superiores aos indianos, que essa era a visão. Já que eles dominavam as armas que eles não tinham, eles eram o quê? Superiores aos indianos. É aquela visão lá da África. A mesma visão do continente africano no capítulo passado se aplicou à Índia. Ou seja, que eles se julgavam superiores aos indianos, que aquela cultura para eles não era nada, era um meio de enriquecer. Professor, o que vai acontecer? O lucro vai ser imenso. E vai ser necessário você organizar a forma como é que você vai explorar isso. Porque agora, se você for parar a pensar, Portugal, que é um país na Europa pequenininho, lá na ponta do Atlântico, vai dominar territórios na África, na América e na Ásia. Como é que você organiza isso? Eles começaram a ter ideia de organizar um Estado português dentro da Índia. O que é o Estado português dentro da Índia? Era a ideia que eles iam criar em 1505, primeiro em Cochin e depois em 1530 passou para Goa, porque lá era o local que dava mais lucro. Eles vão criar o Estado português na Índia. O que era o Estado português na Índia? Vocês levaram Portugal para a Índia? Não. Eles criaram um centro administrativo na cidade mais rica e importante. Primeiro foi em Cochin e depois foi para Goa, porque lá dava mais lucro. E eles vão criar um Estado português para administrar a forma como é que eles vão estar fazendo comércio com os indianos. A defesa, o lucro, as construções. Porque quem foi para lá não foi só os navegadores e soldados, foi também os padres, foram construir casas, levaram famílias. Não. A Índia toda não foi conquistada pelos portugueses. Eles aplicaram a mesma ideia do continente africano. Eles conquistaram o litoral africano e as cidades mais importantes. Na Índia eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão conquistar o litoral africano, as cidades mais importantes, que vão virar as bases
do comércio português. É aí que vai vir o Estado português na Índia. Professor, isso vai dar certo? Vai, o lucro vai ser estratosférico, vai ser tão importante que o Brasil vai ficar de lado. Por quê? O Oriente estava dando tanto lucro que eles chegaram lá em 1498. O Brasil foi descoberto por acidente em 1530 por Pedro Álvares Cabral. Perdão, ele foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Então, entre eles terem chegado na Índia e depois descoberto o Brasil, tem 2 anos de diferença. Aonde eles vão dar preferência para colonizar, para ocupar? O Oriente, que dava muito lucro, ou o Brasil? Não. Como eles chegaram aqui e viram que não tinha ouro, não tinha nenhum produto de altíssimo lucro, eles vão dar muito mais atenção às Índias, que estava dando lucro fabuloso ao rei português e também aos nobres e os burgueses. Então, o Brasil, a colonização do Brasil vai sofrer um atraso de 30 anos porque o pessoal, os portugueses, estavam lá no Oriente e preferiam fazer comércio com o Oriente do que vir colonizar o Brasil. O Brasil ficar abandonado 30 anos. Professor, e qual eram os produtos mais comercializados lá? Lógico, eram os temperos, que era a pimenta, noz moscada, o gengibre, a canela, essas coisas que a gente tem em casa que eu já acho a coisa mais barata do mundo. A seda, o nitrato de potássio para você fazer a pólvora. Isso tudo era interessante para os portugueses. Eles conseguiam fazer comércio lá, levavam produtos da Europa para lá, trocavam ou pegavam produtos lá da Índia, tipo a seda, o ópio ou então a porcelana, e trocavam lá pelos temperos indianos. Os indianos não tinham muita escolha, eles ficaram literalmente vendidos pelas armas de fogo, eles tinham que concordar com esse comércio e ficar calado. Pronto. Infelizmente é isso que vai acontecer. E óbvio, o Estado português aí sim vai começar a lucrar muito. Mas como eu falei com vocês, junto com a chegada dos portugueses, também vai a religião. Lembra da Reforma Protestante da aula? Lá na Europa, houve a divisão da Igreja Católica, metade da Europa protestante, metade da Europa cristão, católico, apostólico romano. Com as grandes navegações, os portugueses e espanhóis eram cristãos, católicos, apostólicos romanos. Então, para onde eles iam, eles levavam a companhia de Jesus, os jesuítas. Isso fez parte da contra-reforma da Igreja Católica, a reação da Igreja Católica ao avanço da religião protestante no mundo, na Europa. Professor, e isso vai dar certo? Por exemplo, aqui na América, os índios foram convertidos. Só que lá na Índia tem um problema meio mais grave. Lá na Índia, igual eu falei a vocês, tem 3 religiões. Hinduísmo, budismo e tem também o islamismo. A maioria da população lá é hindu. Boa parte, tem uma parte menor que é budista e também a parte que é islamista. Bom, os jesuítas chegaram lá com as melhores intenções. Quais as melhores intenções? Os jesuítas têm um apelido de soldados de Cristo, lembrando aquela da Reforma Protestante, soldados de Cristo. Por quê? Eles abandonavam o luxo, a riqueza da Igreja Católica, que foi o motivo da Reforma Protestante, a venda de indulgências, e eles eram pessoas mais simples, eles faziam votos de pobreza e diziam que aonde tivesse precisando de uma palavra de Deus e levar a palavra de Deus junto com a Igreja Católica, eles iriam, da forma mais simples possível. Então quer dizer que eles foram nas grandes navegações, e navios que eram apertados, sujos, sem higiene, com proliferação de tifo, de cólera, de pulga, de carrapato. Só quem tinha um espaçozinho separado dentro da caravela ou da nau era o chefe da expedição ou o capitão do navio, se ele fosse importante. Tinha um quartinho separado. O resto dos navegadores dormiam em cima lá do tombadilho, na parte de cima do navio, tinham que tomar água podre, ficava doente, aí tinha aqueles perigos reais imaginários que eu já falei com vocês. Então a navegação não era uma coisa fácil. Então para você entrar no navio, você só entrava mesmo se você fosse temente a Deus, se você acreditasse realmente no seu propósito. Como eles eram soldados de Cristo e pregavam a pobreza, o abandono dos bens materiais em nome da palavra de Deus, quase todos os navios, além de levar marinheiros, soldados, burgueses, mercadores, eles também tinham a presença de padres jesuítas. Ponto. Aconteceu no Brasil, na África e vai acontecer lá na Ásia. Voltando. Tinha 3 religiões lá, hindus, budistas e os islâmicos. Quando os jesuítas chegaram lá, eles chegaram com as melhores intenções. Construir casas, escolas, hospitais. E nesse meio tempo, eles queriam fazer que nem no Brasil. Reunir os indianos
e ensinar a palavra de Deus. Só que os indianos, eles resistiram à palavra de Deus. Eles eram muito apegados às suas religiões, hinduístas e budistas. Segura, a gente vai fazer uma live com alguns detalhes, que é muita coisa, senão não dá tempo. Vou fazer uma live contando alguns detalhes de outras coisas. Deixa isso para a live. E eles não aceitaram a conversão. As cidades de Bombaim, Cochin, Mumbai, Calicut, que foram conquistadas, os jesuítas tiveram uma resistência enorme da população em se converter. Eles construíram escolas, igrejas, eles faziam a catequese, ensinavam a palavra de Deus, ensinavam o português. Só que, na verdade, até hoje, a cidade de Goa tem uma igreja católica lá. Você pode ver, se você pesquisar no Google, que na Índia a menor parte da população é cristã, pouquíssima, porque a herança foi muito pouca. E à medida que a dificuldade ia aumentando com os jesuítas eles iam, vamos dizer assim, utilizando práticas mais violentas. Por exemplo, na cidade de Goa, eles ativaram o Tribunal da Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, Inquisição, que perseguia hereges. E basicamente os jesuítas obrigaram a população toda a se converter ao cristianismo, não tinha opção. Se você fosse considerado herege, você era torturado e morto e poderia ser queimado na fogueira. Nós já vimos isso. Então, quer dizer, assim, eles apelaram para práticas, algumas vezes meio violentas, vamos dizer, meio imorais, para tentar converter a população. E toda vez que eles faziam isso, acabava despertando exatamente o contrário, o ódio da população. Então foi muito difícil a entrada do catolicismo dentro da Índia. E não obteve o sucesso que obteve aqui na América, com a conversão dos indígenas. Professor, então na verdade os indianos, eles acabaram, lógico, foram submetidos, obrigados, na verdade, a fazer comércio com os portugueses, e os portugueses ficaram satisfeitíssimos. Só que depois eles ficaram sabendo que havia um outro país que também era importante, muito grande, um império muito grande, que era a China. A China, lá no mapa, que eu mostrei para vocês, que ficava do lado da Índia. A China tinha um apelido chamado de Império do Centro. Por quê? Os chineses achavam, em determinado período da história, da antiguidade, que o único império fantástico que existia no mundo era o Império Chinês. E eles vão tomar um choque quando eles vão descobrir o Império Romano, que o Império Romano vai lá fazer comércio com eles. E eles vão descobrir que, na verdade, o império deles são tão grande, ou mesmo tamanho um pouco maior, do que o Império Romano. Mas ficou para a história esse nome de Império do Centro, que eles eram o centro do mundo. Professor, quando é que eles vão chegar lá, os portugueses vão chegar lá na China? Eles chegaram lá na Índia em 1498. Eles vão chegar lá na China em 1513. Então vai demorar um pouquinho. Vai demorar uns 15 anos para eles chegarem lá. Quer dizer que eles tiveram muito comércio, tiveram muito trabalho para conquistar o litoral indiano, que era grande. Ok? Quando eles chegaram na China, eles estavam interessados nas mesmas coisas. Produtos para revender, especiarias. É aí que vai entrar outra fase das especiarias. Por quê? Especiaria a gente falou só de tempero, mas especiaria também pode ser seda chinesa, porcelana chinesa, o ópio, que era muito valorizado no Japão e na China, que era feito, cultivado, que hoje é uma droga, mas era considerado um estimulante. Então quer dizer que a China, na verdade, ela enchia os olhos de Portugal. Portugal também queria continuar navegando em direção ao Oriente, em direção às Índias, que era o Oriente todo, o Extremo Oriente. Então eles saíram da Índia e foram lá para a China. Quando eles chegaram na China, eles tomaram um choque. Qual foi o choque? Eles chegaram na China e achavam que eles iam dar o mesmo tratamento com a Índia. Violência, agressividade, eles iam submeter o povo chinês, só que eles tiveram uma surpresa enorme. Qual foi a surpresa? Que a marinha militar chinesa, era muito mais poderosa do que as naus e caravelas dos portugueses e espanhóis. Mesmo com os canhões. Os juncos chineses tinham 12, 13 metros de comprimento, 6 metros de largura. Para você conseguir uma caravela de 3, 4 metros, para conseguir afundar uns 5, 6 metros, para conseguir afundar um junco desse, era necessário várias caravelas. E aí, como é que você afunda? Não tem como. Você tem que levar dezenas, centenas de navios.
E os chineses tinham vários tipos de junco, alguns juncos só para batalha, outros só para transporte de produtos, outros que eram utilizados só para navegar nos rios, outros para navegar nos mares. E os portugueses chegaram à conclusão óbvia: opa, aqui eu não posso dar o mesmo tratamento que eu dei lá na Índia, utilizando arma de fogo, utilizando os canhões e minha marinha. Aí que veio o problema. Se eu não posso aplicar violência, como é que eu vou forçar os chineses, que no primeiro momento não queriam fazer comércio com eles, estranharam também, como é que eu vou forçar os chineses a fazer comércio comigo? Na marinha chinesa muito superior. Os juncos chineses eram muito superiores que as naus e caravelas portuguesas. Isso assustou os portugueses. É verdade, assustou os portugueses. E os portugueses eles começaram a fazer um contrabando. Eles levavam produtos que os chineses queriam, sem autorização do imperador, paravam nos portos, faziam comércio com os chineses que faziam contrabando, pegavam os produtos que queriam e voltavam para a Índia para fazer as trocas ou depois levar lá para a Europa para revender. E naquela época a China estava muito na moda por causa das viagens de Marco Polo. Tem até uma série chamada Marco Polo que retrata a China. Virou moda no século XVI e XVII você enfeitar um cômodo da sua casa ou ter em casa bugigangas da China, porcelana, seda, roupas, tem um quarto decorado. Então os produtos chineses eram muito valorizados e os portugueses sabiam. Então o que vai acontecer? Se eu não posso utilizar a violência, eu vou utilizar uma coisa chamada diplomacia. O que é diplomacia? É fazer acordos, dialogar com o povo para conseguir o que eu quero, que são os produtos. Entenderam a diferença? Lá na Índia foi violência, lá na China vai ser diplomacia. Cultura. A cultura chinesa também assustou, de uma maneira positiva, assustou muito os portugueses, porque eles viram a cidade organizada, a população organizada, com um código de conduta e moral muito rígido, diferente dos portugueses. Os portugueses eram barulhentos, faladores, eram violentos, gostavam de falar alto. Para falar a verdade, eles eram muito mal vistos na China e no Japão. Eles eram chamados meio que bárbaros, porque eles eram mal educados, falavam alto, tinham maus modos na rua, e a sociedade chinesa, o pessoal lá todo organizado, com um código de moral e valores muito, muito rígido. Então quer dizer que, na verdade, os portugueses viram uma cultura que era superior a deles. Olha só que doideira. Até agora eu falei, lá na Índia, eles trataram os indianos como se fossem inferiores aos portugueses. Lá na África, trataram os africanos inferiores aos portugueses, que eles se julgavam melhores. Aqui na América, com os povos indígenas, se acharam melhores que os povos indígenas. Só que agora eles chegaram na Ásia, no Extremo Oriente mesmo, chegaram lá na Índia e na China, e viram que a cultura daqueles povos eram muito superiores aos dos europeus, e ficaram assustados. Por isso que eles utilizaram a diplomacia, os acordos no lugar de violência. No início foi contrabando, depois eles vão receber autorização para fazer comércio. Para quem não sabe, parte do território chinês pertenceu, se não me engano, até o ano 2000 ou antes, a Portugal, um localzinho chamado Macau, que pertenceu a Portugal. Só foi devolvido há pouco tempo atrás. Professor, beleza. Então o que vai acontecer? No primeiro momento foi contrabando com a China, nos portos chineses. Mas depois eles receberam autorização para fazer comércio. A diplomacia venceu e eles não precisaram fazer guerra. Então qual foram os dois empecilhos que eles encontraram na China? Uma marinha militar poderosa, uma sociedade organizada. Então eles tiveram que fazer o quê? Diplomacia no lugar de violência. Olha só que tratamento diferente. E eles buscavam lá ópio, buscavam porcelana, buscavam seda, temperos, e eles trocavam por prata, que eles traziam da Alemanha, e lá o imperador ele fazia moedas com a prata que vinha lá da Europa. Então era uma troca até que justa, né? Então um lucrava e o outro também. Eles não tiveram tratamento da Índia, onde que a maior parte do lucro só ficava com os portugueses, que o acordo era injusto. Professor, então o que vai acontecer? O tratamento chinês vai ser totalmente diferente. Vou dar os exemplos agora. Por que eles falavam que a cultura chinesa era muito desenvolvida? Porque lá a China é o berço de muitas invenções, tipo do papel moeda, da pólvora, que todo mundo sabe, da bússola, do astrolábio, que nós fizemos a pesquisa, e outras coisas que eu não vou falar, que depois a gente vai discutir numa live também, junto com a questão da religião dos hindus e dos budistas.
Então a China era um centro de grandes invenções. Então as invenções chinesas eram famosas no mundo todo e os portugueses ajudaram a divulgar essas invenções que a gente vai falar depois de muitas outras. E eles ficaram admirados com aquela cultura. Nossa, que povo desenvolvido, que povo inteligente. É muito superior aos portugueses. Muito superior aos portugueses. E os portugueses passaram a respeitar, olha que doideira, a respeitar a cultura da China. Respeitar o povo chinês. Respeitar aquele povo onde eles estavam chegando para fazer comércio. Eles pediam licença literalmente aos chineses para fazer comércio. Enquanto que na Índia foi com violência, na América foi com violência, na África foi com violência. E eles encontraram alguém que eles não podiam vencer facilmente. Dava muito trabalho afundar os juncos. Como é que você vai levar centenas de navios para lá? Não vai, é o outro lado do mundo, é o Extremo Oriente. O gasto é enorme. E o que vai acontecer? Esse comércio ele vai prevalecer. A China, como eu falei com vocês, vai ceder um território para eles fazerem comércio, que vai virar um entreposto comercial, que vai ser Macau, depois vai ser devolvido. A gente fala isso também na live, quando é que ele vai ser devolvido. E eles vão partir para o próximo destino. Quando eles consolidarem o comércio na China, eles vão partir para o próximo destino, que é o Extremo Oriente, que é o quê? Japão, aquelas ilhas. Quando eles chegam no Japão, eles vão ter uma situação muito diferente. Eles não vão ser bem recebidos pelos japoneses também, por dois motivos. Primeiro, por causa da cultura, que os japoneses não gostavam dos portugueses que eram barulhentos, arruaceiros, falavam muito alto. Já falei disso lá na China também. E também porque no Japão eles estavam em guerra civil. E essa guerra civil estava se arrastando durante um tempo. Era o final do feudalismo chinês. Final do feudalismo. Qual era a guerra civil que estava envolvendo? De um lado estava o imperador e os shoguns, que eram os líderes militares. E do outro lado estavam os daimyos, que eram os grandes proprietários de terra. Eles estavam disputando poder para ver quem assumia o império japonês, do território japonês. Isso aí é o final do feudalismo, é aquelas guerras ainda que envolviam alguns samurais, aquelas espadas de katanas, que o pessoal gosta aí. Os portugueses foram muito espertos. Eles viram que eles não foram bem recebidos lá no Japão, mas eles viram uma coisa interessante, que enquanto eles estivessem fazendo guerra, eles poderiam comercializar nos portos. Porque quem é que ia tomar conta? Estava em guerras lá, e os japoneses tiveram um interesse especial pelas armas de fogo. É aí que vai terminar aquela época dos samurais. É quando vem as armas de fogo. Tem até um filme que fala sobre isso com Tom Cruise, que se chama O Último Samurai, um filme bem antigo, que mostra como houve a introdução das armas de fogo e a cultura japonesa ela vai se alterar. Por quê? Nós vamos ver morrer aqueles samurais, aquelas lutas com katanas, espadas, aqueles suicídios que eles rasgavam ao ventre em nome da honra, que os samurais tinham um código de conduta muito rígido, então não podia ser desobedecido, senão você tinha que fazer o harakiri, né? Você abria, se não me engano, acho que é isso. Se não for, depois pesquisa. Abrir o estômago de fora a fora para provar que eles tinham honra e coragem. E isso vai começar a mudar com as armas de fogo, vai se profissionalizar o exército japonês. Então quer dizer que os samurais vão sair de cena, vai ser o fim do feudalismo lá no Japão. O fato é que a guerra vai durar muito tempo. E qual era o interesse dos japoneses? Os japoneses eles cediam aos portugueses o cobre e a prata, que era utilizado até para a construção de navios e armas. E em troca eles negociavam porcelana, a porcelana da China, eles negociavam a seda e especiarias. Era uma troca também. Isso vai durar de 1513 até o final da guerra, que é em 1635, quando o shogunato, os shoguns vão vencer as batalhas contra os daimyos e vão unificar o território e vai ter o imperador no Japão. Quando esse imperador chega no poder, é aí que vem o problema. Lembra que eu falei que os portugueses já eram mal vistos? A cultura era diferente? Os portugueses, na verdade, eles acabaram sendo proibidos de comercializar no Japão. O negócio foi tão sério no Japão que a cidade de Nagasaki foi criada pelos jesuítas. Os jesuítas também eles chegaram na China, tentaram converter a população, não tiveram muito sucesso. Lá no Japão eles vão receber autorização para criar uma cidade chamada de Nagasaki, que por acaso vai ter aquela bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. A cidade foi criação dos jesuítas, dos portugueses, dos cristãos portugueses.
Só que eles também não vão ter muito sucesso. Lá na China e no Japão, eles também não vão ser muito bem aceitos, não vão ser aceita a religião cristã. Apesar de ainda ter cristãos nesses locais, na China e no Japão. Na China é até proibido. Professor, o que vai acontecer? Como a cultura estava sendo modificada pelos valores ocidentais, os portugueses, arma de fogo, religião, o imperador vai querer fechar o Japão. Fechar literalmente da seguinte forma. Ele vai criar o Edito de Sakoku. O que é o Edito de Sakoku? Ele vai literalmente expulsar os estrangeiros. Vai ter até um episódio que alguns jesuítas vão se negar e vão ser mortos. Ele vai fechar o Japão e vai proibir que o comércio aconteça entre os japoneses e os portugueses e outros povos. Isso quer dizer o seguinte, que o Japão se isolou do mundo. Só fazia comércio lá dentro com ele mesmo. A intenção do imperador era que se voltasse os valores japoneses e abandonasse os valores ocidentais. E o Japão vai ficar fechado durante muito tempo. Professor, qual é o final da apostila? O final é o seguinte: outros países ficaram sabendo desse comércio de Portugal e o do Périplo Africano, e outros países europeus vão se interessar por esse caminho também, por essa rota. E eles vão chegar também na Índia, China e Japão. Então vai começar a haver uma concorrência junto com os portugueses, dos franceses, ingleses, holandeses e dos próprios espanhóis que estavam aqui na América. Ou seja, esse comércio que para eles foi muito bom durante aí quase 100 anos, nos primeiros 100 anos, vai começar daqui a pouco a dar prejuízo, porque eles vão ter concorrência lei da oferta e da procura. Se chegasse lá os ingleses, faziam comércio com os chineses. Se chegasse os espanhóis lá no Japão, fazia comércio, não fazia, né? Estava fechado. Chegasse na Índia, fazia comércio com os indianos. Então aquilo que era exclusivo de Portugal, daqui a pouco vai ficar aberto para todas as nações europeias. Aquilo que dava altíssimo lucro, depois vai começar a dar prejuízo. E é aí, com a concorrência de outros países, que Portugal vai resolver colonizar o Brasil. Olha que interessante. Mas são cenas dos próximos capítulos. Espero que tenham gostado aí da videoaula. Muita saudade de vocês. Qualquer coisa, assistam de novo, façam o resumo. E depois a gente vai para a live para tirar as dúvidas. Galera, 7º ano, até mais.